Boa noite. Estão escutando bem? Tive que ficar quase ligado, pessoal. Hoje eu tô de camisa aqui, tá sobre-humano. Escuta bem? Bota joinha aí para mim, por favor. Hoje não vai ser tão longo, porque o melhor está dentro da plataforma. Queridos, aos que já fazem parte, vocês acertaram muito em escolher fazer parte dessa comunidade. E aos que estão se apegando para fazer e entrar nessa plataforma que vai ser uma onda de desenvolvimento físico, mental e espiritual, não pensa muito, só vai. Vai valer a pena. Confia em mim. Vai fazer todo sentido para a tua jornada. Ainda esse ano vai fazer muito sentido para a tua jornada. Tu está andando conosco aqui no DNA. Boa noite, meus amadinhos. Boa noite, Ale, Lu, Luciana, Aninha, Rosane. Os primeiros eu sempre dou boa noite. O pessoal que vai chegando depois que eu começo a explicação já fica sem boa noite. E não esquece daquele joinha ali. Isso aí, Lu. Não afrouxamos. Não se afrouxemos, queridos da nossa terra. Vou segurar só mais uns segundinhos, porque eu sei que o pessoal fica naquela coisa ali, né? Tá chegando em casa. Maria, boa noite. Helenice, querida. E já começo. Eu acho que o que eu vou falar hoje, o pessoal quase não sofre, não precisa desse assunto aí, né? Eli, Marcelo, Lúcia, Dani, querida. O que eu vou falar hoje é algo que é algo quase que imperceptível na nossa rotina. Eu quero falar hoje com vocês sobre uma coisa que não tem cura. Só vou deixar fechar meus 3 minutinhos de cabalísticos ali, que eu sempre aguardo 3 minutinhos. Vou falar com vocês hoje de uma coisa que não tem cura, pessoal. Depende do padrão que tu vai usar de raciocínio, tá? Já dei uma conversada com o meu guru e ele falou, não, nossa ótica tem. Mas aí vai da lei de raciocínio. Vai da escola que tu tá usando. Queridos, muito boa noite. Eu sou Bruno Vasconcelos, sou psicoterapeuta. Estou amando a experiência de fazer parte dessa comunidade. Hoje eu estou chamando alguns conhecidos para me ajudar aí, para fazer uma noite fantástica de aprendizado, de desenvolvimento físico, mental e espiritual, a começar a entender um pouquinho do que é essa programação neurobiológica que eu falo que não tem cura, que é a ansiedade. Então hoje nós vamos fazer uma ansia live. E eu quero que vocês sintam-se à vontade para perguntar. A gente está aqui num ambiente que é para multiplicar o conhecimento. Eu não sou dono da verdade. Eu posso ter lido algumas coisas que fazem com que eu ajude algumas pessoas em determinadas áreas. Mas não quer dizer que eu saiba tudo. Eu estou sempre aprendendo, eu sou viciado nisso. O pessoal que me conhece um pouco mais de perto sabe que eu tenho um apelido aí. Quem souber esse apelido aí, comentar, não vale a minha esposa, tá? Acho que o Marcelo sabe também. Tá, não, eu ia fazer ia dar um prêmio aí para quem soubesse, mas não vai valer a pena. Mas, amados, ansiedade, ela não tem cura, porque é como se tu estivesse querendo curar o batimento do teu coração. Olha que louco isso. Ansiedade é como se fosse o batimento do teu coração, é algo que é necessário para tu funcionar. Não tem como eu tomar um remédio para... Primeiro que remédio não cura, tá? Mas não tem como eu tomar um remédio para curar. O remédio é uma estratégia bioquímica para facilitar um processo de regeneração, né, de busca de normotonia, que é tu entrar em equilíbrio, biopsicossocialmente falando,
Então, o remédio ele é útil, não estou dizendo que não é, tá? É bom deixar claro. Só que não tem como tomar um remédio para parar de bater o coração, porque não vai ser funcional para o teu corpo, né? Vai acabar evoluindo para óbito. Mas aí o que acontece com a ansiedade? Quando eu quero tomar alguma coisa para curar a ansiedade? Eu já tô errando na neurolinguística, né? Porque normalmente a pessoa fala a minha ansiedade, então ela já se associou tanto com as dinâmicas da ansiedade, que ela chama dela. A ansiedade é dela, assim, é uma coisa que ela tem uma propriedade daquilo. E por mais que a ansiedade seja tua mesma, tá? Ela não é um chaveiro para tu carregar. Ela é uma oportunidade de autoconhecimento. Coisa que tu só vai encontrar aqui dentro da comunidade. Porque nós temos simplesmente os melhores. A gente está com os Avengers da terapia aqui. Você não tem noção disso. Cara, tudo que tu precisar, tu vai encontrar dentro dessa plataforma. Dizia eu, então, só para manter o foco. A ansiedade, ela é algo natural. Natural no sentido de que, por ser natural, não é algo que acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. E como é que acontece isso? Eu preciso da ansiedade para viver. Eu dei o exemplo ali que tentar curar a ansiedade é como se eu tentasse curar o batimento cardíaco. Não tem como eu curar. Não é um problema o batimento cardíaco. Na realidade, é o que me faz vivo. E a ansiedade é o que te faz vivo. A ansiedade, ela é uma oportunidade de sobrevivência. A gente comumente fala sobre ansiedade ser um excesso de futuro. Neuroquimicamente não é muito assim, mas é uma representação muito boa, tá? De ser um excesso de futuro. Porque nós estamos criando uma rotina para antever algo, para um anseio, né, uma expectativa que não aconteceu, que não está no presente, está no futuro. Então, eu entendo quando o pessoal quer falar que é uma ansiedade é um excesso de futuro. Mas o que eu gosto de dizer é que a ansiedade é uma falta de autoconhecimento. Então eu sou ansioso, Bruno, e tu tá dizendo que eu não me conheço. E o Enzo já começa a sentir aquela dor. Não, Enzo, não, Valentina, eu não estou te criticando. Se tu sofre hoje com ansiedade, eu estou te convidando a fazer parte da nossa comunidade, entrar pro DNA consciente e aprender quem tu é. Quando tu reconhecer as tuas potencialidades, você vai ver que a ansiedade ela só te faz bem. Inclusive, ela pode potencializar alguns resultados teus. Sabia que a ansiedade é boa pra caramba? A ansiedade ela faz com que tu tenha uma memória significativa, uma melhora significativa de performance. Sabia disso? É nada. É nada. Melhora na performance. A ansiedade é nada. Sim, a ansiedade ela consegue fazer com que tu, imbuído de competência mínima, tá? Autorresponsabilidade, tu vá te esforçar para fazer algo que tu acha que não tem a capacidade ou a habilidade ou a prática suficiente para performar. Então, ela vai te ajudar a trabalhar num discurso, a estudar para uma prova, a estudar para uma apresentação. Ela vai fazer com que tu fique com aquele anseio e isso vai fazer com que tu te cobre e tu te melhore. Isso é uma ansiedade saudável. Então, como é que eu vou querer tirar isso das pessoas? Porque eu também posso entrar numa fase de anedonia, eu vou deixar a pessoa em ponto morto, vamos botar assim, se eu acabar deixando ela calma demais. Ela vai ficar tão calma que ela não vai nem se preocupar com a apresentação. Não, eu vi. Sabe? Todo mundo teve aquele colega na quinta série que tava nem aí. Eu era esse colega. Todo mundo acha que o Bruno parece uma pessoa culta, ele usa óculos, ele é careca. Às vezes ele fala difícil. Ele era o cara que mais aprontava na escola. Mas aí que tá a coisa mais bela disso. Entender a ansiedade só é possível para quem se entende. Pá, toma! Mastiga essa massa azeda agora. Tá! Entender a ansiedade só é possível para quem se entende, se conhece. Só é possível para quem olha para dentro. Porque cada um tem uma perspectiva. Hoje o que eu mais vejo atendendo empresários é uma ansiedade generalizada, onde eles ficam negligenciando os momentos de lazer, os momentos com a família, focados no cultivo da empresa. Isso faz com que eles se coloquem com uma postura disfuncional para a vida, onde eles não estão disponíveis para viver, eles estão só sobrevivendo.
Isso faz com que eles tenham muitos picos adrenérgicos. E sim, o nosso sistema nervoso pode ficar viciado em adrenalina, vocês sabiam disso? É muito sutil falar sobre isso, né? É bem mais aprofundada a coisa. Mas tu acostuma o teu corpo com aquela pressão interna. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham com lançamentos, né? Coisa digital, assim. Essas coisas tipo internet. E aí eles falam que depois que passa um lançamento, eles ficavam sem saber o que fazer, assim. De tanto que eles trabalhavam naquela correria ali, 30, 40 dias, um tiroteio bárbaro. E aí eles ficavam, o que eu faço agora? É tipo quem tem 2 filhos e os filhos vão para casa da avó, e tu fica sentindo que tá perdido. E aí, queridos, o autoconhecimento te mostra isso, vai te dando sinais. Porque tu começa a montar um grande escopo de trabalho e tu percebe, peraí, estou desviando a respiração, estou desviando os pensamentos, estou mudando, estou baixando a frequência. Entende? E tu começa a ter um panorama geral e tu começa a perceber onde é que está desviando e tu vai ali, aperta aquele parafusinho, pá. Olha que legal que é. Esse pessoal que normalmente acaba se negligenciando e fica muito focado em trabalhar, eles se distanciam do funcionamento adequado do ciclo circadiano. O ciclo circadiano, para quem não sabe, é ciclo de cerca de um dia. É uma ordem biológica do nosso corpo para manter ele saudável e para a gente sobreviver. E quando a gente fica em períodos adrenérgicos por muito tempo, a gente cria disfunções. Disfunções com cortisol, com adrenalina, com a regeneração celular, nosso cérebro fica inflamado, a tendência do nosso corpo é guardar gordura, guardar açúcar. Fora, eu não estou nem dizendo sobre emoções ainda, né? Se entrar sobre emoções, aí... Nossa! E aí o que acontece com a ansiedade? A ansiedade, ela é a cortina de um grande teatro. Pensa nisso. A ansiedade é como se fosse a cortina. Tá fechado ali. Tu não sabe o que tem ali atrás. Como tu não sabe, tu fica com aquela friozinho na barriga. Só que se tu te preparou e tu sabe que tu vai enfrentar, a cortina se abre e tu vai de boa. Quando tu não sabe, e eu não tô nem entrando em questões sistêmicas familiares, eu tô falando bem evolucionista aqui. Quando tu não sabe, a tendência é que tu tenha medo. E o medo é fruto da ansiedade. A ansiedade vai desencadear medo, vai desencadear distúrbios alimentares, pânico, insônia. E aí a gente tem outras psicossomatizações também. Mas o medo é fruto da ansiedade. E é para isso que eles servem, para nos manter vivo. Se não tiver medo, tu não tem prudência. O medo é como se fosse o freio, a gente dá uma dosadinha. Só que se eu tiver medo de tudo, eu tô sempre com o freio pressionado, eu não saio do lugar. Mas também se eu desligo o medo, aí eu fico sempre acelerando, na primeira curva eu me perco. E aí, quando tu começa a entender que a ansiedade faz parte e que tu tem que assumir uma postura de protagonista para controlar a ansiedade, é que tu começa a te colocar num lugar potente o suficiente para resolver essa parada. Para tu sair do vitimismo, sair da negação, sair das transferências, e tu vai dizer, olha, peraí, quem manda nessa M é que sou eu. E isso só vai acontecer com expansão de consciência, tá, pessoal? Não é uma coisa do nada, não. Todo mundo vira refém dos seus programas neurobiológicos. Sejam eles funcionais ou disfuncionais. Tá? O ruim é que quando é disfuncional, tem maus hábitos, tem vícios, tem uma série de limitações na tua vida. Mas como é que funciona a ansiedade? Para que serve isso? A ansiedade, como eu já falei para vocês, é um aplicativo. Está rodando em segundo plano o tempo inteiro no nosso sistema operacional, que é a mente. Então pensa que o nosso software é a mente e nós temos um aplicativo que é um aplicativo de luta ou fuga. Um aplicativo que está pronto para nos fazer sobreviver. E tem sempre 3 saídas. Sempre tem 3 saídas. Lutar, fugir ou paralisar. Comumente, na ansiedade, por causa do verniz social, a gente não sai batendo em todo mundo na rua, a gente não sai batendo todo mundo na aula, a gente paralisa, né? E além de paralisar, vem aquele branco. Puf, por que vem aquele branco? Isso também é fruto da ansiedade. Sempre que a ansiedade começa a nos vencer, nós temos o que a gente chama de sequestro da amígdala.
O córtex não tem tempo para avaliar todas as situações. Se instintivamente o teu córtex somatosensorial, se eu não me engano, ele percebe que tem alguma coisa que possa atentar contra a vida, ele vai pular o córtex pré-frontal, vai fazer um que a gente chama de sequestro da amígdala. Ele vai mandar informação direto. Eu acho que é perigoso. Corre, né? Foge, né? Ou luta. Agora, lascou. E aí tu vai bombar em 100, 300 milésimos de segundo a adrenalina lá da tua suprarrenal. Então aqui assim, ó, por aqui assim, tá? Por aqui assim acontece a percepção. Lascou, deu um barulho. Ah, me assustei. O que aconteceu? Tá? Aqui no meio faz uma batalha naval assim, ó. Tá um pouco mais para trás da epífise, que a gente chama de glândula pineal. A gente tem duas ervilhinhas assim. São chamadas de amígdalas. Elas ali ficam na região do hipocampo, que é a região que a gente pega as percepções, as memórias, e a gente tem ali a percepção de medo, de luta ou fuga. Só que o que acontece? Essa informação daqui para cá, ela passa em um décimo de segundo, cara. Não tem como tu controlar. Pum, aconteceu. Aí vai estar o aumento da adrenalina na corrente sanguínea, para fazer com que tu intensifique os batimentos cardíacos, que o teu sangue saia do centro do tronco e vá para os membros, para que tu lute ou fuga, enrijecendo os músculos, lubrificando as articulações, fazendo que tu tenha visão de túnel para olhar só para frente, focar na tua saída, no primeiro buraco que der para tu sair, sudorese, que é para tu resvalar, se a pessoa for tentar te agarrar, um bicho qualquer, sei lá. A tremedeira, que é uma resposta da gente tentar controlar racionalmente ela, né? Porque se eu não posso tremer, então eu fico segurando, eu fico liberando tensão. Porque a tremedeira é uma válvula de escape, é como se tivesse chego no ladrão. Sabe a caixa d'água? Ela tem um ladrão que chama, né? Que a gente chama de extravasor na engenharia. Esse extravasor serve para quando chegou naquele nível d'água e a bomba não parou de encher a água saia, a gente veja e vai lá e fecha. E esse tremor aqui, eu fico tremendo, eu fico suando, o coração parece que vai ser pela boca. É porque eu tô segurando isso. E aí, o que acontece? Eu tenho algumas maneiras de controlar, de contornar a minha neurobiologia, que é a partir do autoconhecimento. Quando eu percebo que tem um fator estressogênico à minha frente, ansiogênico, qualquer que seja, que vai fazer com que eu fique muito preocupado, nervoso, sempre que eu tenho que me apresentar, sempre que eu tenho que fazer uma live, sempre que eu tenho que falar em público, ler em público, sempre que eu tenho que ir no centro, fazer não sei o quê, sempre que eu... qualquer coisa, tá? Eu fico nervoso, eu tenho que entender das minhas habilidades. Porque quando eu me conheço, eu entendo que eu dou conta de ir no centro, sei lá, ou de não sei aonde, ou de fazer uma apresentação, ou de... Entende? Claro que existem outros subterfúgios aí. Existe não merecimento, dificuldade para se sentir aceito, né? Necessidade de pertencimento, medo de errar, perfeccionismo, tem uma série de outras coisas. Mas aí o que acontece com a ansiedade? Pum, veio a ansiedade. Bateu. Não tem como controlar. Pum, soltou. Aquela descarga de adrenalina, o cortisol vai, bum, libera energia, e eu tenho que sorrir, acenar e fingir demência. Boa noite. E eu vou pegar a folha para fazer a apresentação. Parece que eu estou lendo em código Morse. E olha que legal. Se eu me conheço o suficiente, eu sei qual a situação lá na frente que pode me fazer esse disparo. E aí, ao invés de eu ter um sequestro da amígdala, eu tenho um desenvolvimento de uma habilidade, uma resiliência à ansiedade. Eu começo a criar uma couraça, como se eu estivesse trabalhando um músculo para ficar mais forte, eu começo a trabalhar essa couraça psíquica, que vai me deixar mais resistente à ansiedade. Só que, assim como o meu cérebro pode ser treinado para resistir a ela, ele é treinado também para deixar ela intensificada. Ele pode melhorar a minha proteção dela ou pode melhorar a manifestação dela. Quanto mais tempo na minha vida eu dou vazão para a ansiedade, mais eu estou reforçando um comportamento. E quando eu reforço esse comportamento por alguns anos, lógico que não é só assoprar e fazer botija. Eu preciso de um tempo, existe um período refratário de adaptação. E nesse período, onde vai acontecer essa recuperação, onde vai acontecer ressignificação, desensibilização, e eu vou conseguir olhar para todas as dinâmicas que eu tenho, seja com hipnose ou não, mas
eu preciso disso. Um processo bem estruturado terapêutico precisa passar por essas 3 áreas aí: ressignificação, sensibilização e exposição. Eu tenho medo de elevador. Só de eu pensar que eu tenho que ir em tal andar e não vai dar para ir de escada, porque eu vou chegar lá molhado, é uma entrevista de emprego, eu já vou ficar com ansiedade. Aí eu vou entrar, eu não sei se eu vou chegar molhado por causa do suor de subir a escadaria, 19 andares, ou se eu vou ficar do suor de ter entrado dentro do elevador. E aí, quando eu me conheço o suficiente, eu começo a desensibilizar isso. Claro que eu vou buscar por questões e padrões que são subjetivos, que muitas vezes tu nem lembra por que tu tens. Mas quando eu for reforçar essas novas circuitarias contigo, seja em transe ou sem o transe, tu vai desenvolver um comportamento, e esse comportamento precisa ser reforçado também, que é o comportamento não é de embate, mas o comportamento de controle. Oi, ansiedade, tu tá aqui, tu pertence, eu te vejo. Entende? Mas quem manda nessa sou eu. Olha como eu tô polido hoje, não tô nem falando palavrão. Entenderam que ansiedade é uma programação neurobiológica, está sempre acontecendo, serve para que a gente se mantenha vivo, não tem como parar a ansiedade, é como se eu quisesse parar os batimentos cardíacos, tá? Não tem como parar. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções e sentimentos. E aí, normalmente, a ansiedade é um excesso de expectativa, que a gente chama de excesso de futuro, e esse excesso de futuro faz com que eu crie milhares de projeções para que a minha vida não corra risco. Só que isso funcionava muito bem quando a gente tomava água de bunda para cima num riacho e podia vir um tigre de bengala nos comer. Só que 260 mil anos depois, já não faz mais tanto sentido. Só que a nossa neurobiologia ainda é daquela época lá. Pensa bem, essa última camadinha aqui que nós temos, que é essa capinha que chama córtex, tem, sei lá, 40 mil anos, se eu não me engano. Não me recordo agora. Pesquisa aí no GPT e bota aí nos comentários. E aí, essa última capinha aqui, olha o tempo que tem. Veio de lá dos, sei lá. E aí, hoje, eu não vou enfrentar um tigre de bengala, hoje eu tenho que ler em voz alta. Hoje eu tenho que ir lá pedir a namoradinha e namoro pro pai dela. Acho que nem se faz mais isso, né? Eu sou muito careta mesmo. Hoje eu tenho que fazer prova de direção. Hoje eu tenho que pagar um boleto. Não importa. Já ouviram aquela... Em alguns sentidos parece falácia, tá? Mas aquilo que o teu cérebro não tem como diferenciar o que é real do imaginário, se eu for seguir no rigor da neurobiologia, isso é uma imprecisão. Mas como aqui a gente está falando de forma mais metafórica e com um contexto mais pedagógico, né? Mais andragógico, né? Porque nós estamos educando os adultos aqui, eu percebo a ansiedade, eu controlo a ansiedade e eu não curo a ansiedade. Quando a ansiedade bate, eu começo a entender qual foi o processo interno que eu tive e aí eu começo a mapear ele. Nossa, eu sempre fico nervoso quando eu me exponho. Por exemplo, os exemplos que eu estava dando ali, prova de direção, falar com a namoradinha, chegar no colega de trabalho, aquele bonitão, fazer algo pela primeira vez, pagar um boleto, não importa. Porque o sistema nervoso central equivale a um tigre de bengala, um dente sabre correndo atrás de ti. É isso. Não tem. É sempre a luta pela vida. Sempre fugindo da dor. E aí o que acontece? Quando tu começa a perceber esses gatilhos, tu começa a ter controle sobre a reação dos gatilhos. Os gatilhos vão seguir existindo, só que é tu quem vai dosar o quanto que essa torneirinha de adrenalina vai abrir. Eu posso condicionar isso ou eu posso reprogramar isso. Condicionando com comportamento, com terapia cognitivo comportamental, eu vou lá e auxilio a pessoa a criar subterfúgios, âncoras e tal, que podem fazer com que ela troque de estado interno ou mantenha a calma, mesmo percebendo a ansiedade. Com reprogramação, com hipnose, PNL, eu consigo fazer isso sem necessidade do comportamento. Claro que a gente sempre junta os dois, eu estou indo pelo software e pelo hardware. Então, eu estou juntando o melhor de dois mundos. O que acontece com a ansiedade?
a ansiedade vai seguir existindo. Só que a percepção que eu tenho vai ser diminuída. É o exemplo que eu sempre dou de tu ir morar numa casa que é perto do trilho do trem ou perto de um aeroporto. Sempre vai parecer que a tua casa está caindo. Nos 3 primeiros meses, tu vai te acordar apavorado. Vai parecer o avião. O avião pousou aqui na frente de casa. Ou o trem parece que está passando aqui no pátio. E aí vai passar um tempo e daqui a pouco tu vai desensibilizar. Vai virar automático aquilo. Tu vai ouvir o barulho, tu não vai nem perceber se o trem passou aquele dia ou se o avião passou aquele dia. Entende? Vai dormir, não vai nem acordar. A mesma coisa vai acontecer com a ansiedade. E isso só acontece com o desenvolvimento pessoal. Quando tu entende as tuas potencialidades. Muito maluco isso, né? E como é que eu faço para controlar a ansiedade, Bruno? Primeiro, tu entra para a comunidade. E aqui dentro da comunidade tu vai entender que o bagulho é louco, a gente não vai dar espaço para ansiedade. Nós vamos fazer com que tu física, mental e espiritualmente se trabalhe, se desenvolva para controlar essa ansiedade em tempo recorde. Lógico, cada pessoa é única também. Alguns têm alguns sabotadores, outros não, outros têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Mas é bem comum ali, em 3 sessões, no máximo 4 sessões ali, a gente fazer um ótimo trabalho. Um fantástico trabalho. Pois bem, como é que eu controlo a ansiedade agora, Bruno? Dá uma dica. Respiração. Exercício. E tu precisa também cuidar da alimentação. Ter contato com a natureza. Mas os principais, se eu pudesse dizer assim, olha, Bruno, para hoje, o que eu posso fazer para controlar a minha ansiedade, tá? O que eu posso fazer, que eu posso começar a fazer agora já, escutando falar, para controlar a ansiedade? O que funciona pra caramba é ritmar a respiração. Porque quando eu começo a trazer um ciclo para a respiração e um ciclo mais longo, porque quando eu estou eufórico, quando eu estou sob adrenalina, a tendência é que eu respire mais rápido, a respiração mais curta. Porque eu preciso, é como se fosse uma bombinha, eu preciso estar bombeando. E quando eu faço respirações mais profundas, eu começo a aumentar esse compasso de pulsação interna, fazendo com que eu comece a diminuir a adrenalina e o cortisol, e eu abro espaço para um pouquinho de dopamina e um pouco mais de serotonina. Então eu começo a acalmar isso. Sabe aquele cagaço que a gente toma, aquele susto, que parece que jogaram um balde d'água na gente? Cacete. Sabe? Que dá aquela coisa. Adrenalina, gurizada. Aquele frio de gelar a espinha. É isso aí. E ela leva até 5 minutos para tu conseguir dissipar ela. Mas o que é o melhor? Tu ficar loucão, apavorado, correndo, com medo, uma crise de pânico aí, ou generalizar essa ansiedade para tudo. Qualquer coisa vai ser gatilho para explodir uma ansiedade descomunal, que é a superevolução da ansiedade. A ansiedade ela consegue se transformar em ansiedade generalizada. Tudo vai te deixar ansioso, porque tu tanto modelou esse comportamento que o teu sistema central vai entender assim, olha, como tudo é muito perigoso para ele, eu vou ativar esse aplicativo de ansiedade para tudo que ele for fazer. Então ele tem que atender o telefone, ele vai ficar ansioso, ele tem que dirigir, ele vai ficar ansioso, ele tem que falar com alguém, ele tem que pegar um ônibus, tudo ele vai ficar ansioso. E aí eu generalizo, eu tenho pânico. Eu começo com um monte de medo, eu começo com insônia. Mas Bruno, eu não tenho medo de nada. Adoro quando os empresários me procuram com esses papos. Não, mas tá tudo certo, não sei o que, mas eu acordo todos os dias, às 2, às 4, às 6, aí já não durmo mais, aí às vezes eu acordo 3 horas, às vezes eu acordo... A pessoa não tem um ciclo de sono direito. E aí o que acontece? Respirações profundas, em média, ali 5 minutos, tu já consegue controlar. Já consegue baixar demais e ativar a tua anteninha mais racional. Como seriam? Segredo. O mesmo tempo de inspirar é o mesmo tempo de expirar. Se tu fizer... Hoje eu tô tão cansado que se eu fizer umas 4 respirações dessas que eu caio aqui na frente. Mas assim, ó, inspira em 3 segundos, em 5 segundos, em 4 segundos, o que tu conseguir fazer. E expira no mesmo tempo. Só para nós compassar, só para nós calibrar a lenta. Entende? Não vai dar 5 minutos, tá? É que em alguns casos a média ficou mais alta, ficou para 7, 8 minutos, aí a média geral fica 5 minutos. É isso aí, Edna, é o segredo da vida. Então comecei a ficar nervoso. Respira, pô, respira. Daqui a pouco tu sequestra a amígdala, tu vai pensar só em desgraceira e tu não vai avançar em nada. Então
Então, respira. Primeiro, respiração. Depois, como que eu faço para manter o meu corpo mais saudável? Nada do que eu já não tenha falado com vocês. Tomar água direito, fazer um bom detox, cuidar das emoções, aprender coisa nova todos os dias. Mas, bom, vamos supor que está começando agora. Então, respirar profundamente. Inspira e expira. Tem algumas pessoas que falam de, acho que é 4... Não, inspira em 4 segundos, solta em 8 e segura em 4. Um troço assim, tá? É justamente para ritmar, que eles fazem o que a gente chama de apneia vazia. Tu inspira, expira, e quando soltar, ficar vazio, tu segura um pouco o ar. Também é para ritmar. Tá? Pode fazer a apneia cheia, que é o contrário. Tu vai inspirar, encher bem o pulmão, os pulmões, segura, conta ali 4 segundos, 3 segundos e solta. E tu pode fazer os dois. Inspira, segura. Expira, segura. Inspira, segura. E assim vai indo. Não tem como fazer 5 minutos, cara. Tu vai ver que vai dar assim, ó. Se tu fizer 10 respirações assim, foi demais. Mas, tá no manualzinho aí, que, que 59% da população aí sofre com isso. Porque é falta de conhecimento. Vou me irritar aqui já. É falta de conhecimento. As pessoas não se conhecem. E porque elas não se conhecem, elas não sabem as suas potências. E aí elas ficam criando um monte de cenário catastrófico na mente delas. Por quê? Porque é natural esse processo. E aí, meus amadinhos, exercício físico. Em média, o exercício físico pode levar até 15 dias se tu fizer regularmente. Pelo menos. A OMS acho que pede 150 minutos de exercício por semana. Tá? Mas isso cara, é bem pouco isso aí. Tá? Tu precisa pelo menos, tá, de uns 15 dias fazendo exercício aí para começar a perceber controle da ansiedade. Por quê? Por causa que tu vai liberar uma série de neurotransmissores e anti-inflamatórios naturais que vão te ajudar a fazer esse controle da ansiedade. Então, tu vai ficar com... Vamos botar assim, o teu combustível de tranquilidade vai ser maior. Então, a ansiedade que ativava sempre assim, pum, 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 tu aumentando o teu combustível de tranquilidade, são endorfinas, serotonina, cuidando do ciclo circadiano para ter uma liberação saudável de melatonina à noite. Então, ela vai precisar passar por toda essa resistência aqui para depois tu ter o gatilho da ansiedade, entendeu? Então, a ansiedade vai ser ativada. Tu tá treinando, tá tomando água direito, tá comendo comida de verdade, tá? Tá fazendo 5 mil passos diários, pelo menos, tá tomando os teus litros de água adequado, tá fazendo um bom detox, tá cuidando das tuas emoções, tá respirando, fazendo exercício. Então, tu vai crescendo essa tua resistência. Por causa que tá cheio de coisa boa dentro de ti. Então, para começar a contrapor isso, essa ansiedade tem que subir muito. E tu vai perceber a ansiedade chegando. O que eu mais percebo com pessoas que começam a fazer, seguir as dicas que eu dou para controle da ansiedade, é que as pessoas começam a fazer o exercício e elas começam a perceber, normalmente 15 dias depois, tá? Que elas parece que eu vejo quando tá chegando a ansiedade. E ela começa a mapear. É quando eu chego em casa, é quando eu abro o aplicativo do banco, é quando eu vou ver os meus e-mails, é quando eu respondo não sei quem. Cara, é fantástico. Nada como autoconhecimento. Pois bem, como é que eu faço para regular o meu ciclo circadiano? O segredo de tudo. Se eu pudesse dizer assim, olha, na realidade a gente começa a abrir demais, tá? Mas assim, ó, se eu pudesse dizer a única coisa, tá, é sono. Sono é o pior processo, ou o melhor processo, né, para não ser seguido, para dar BO. Tá? Sono. A alimentação, que envolve ingestão de água, tá? Toma muita água. Hidratação adequada. E exercício. Pelo menos. Sono, a comida, a água, o exercício. Higiene do sono. Como é que funciona a higiene do sono, Bruno? Dependendo do quadro que me trazem, quando eu estou clinicando, eu gosto de montar uma rotina para o meu cliente. E ele vai perceber na rotina os pontos onde ele está com maior período adrenérgico. E aí o que acontece? Eu digo, começa a perguntar e normalmente o cara toma café a tarde inteira. Toma muito chimarrão. Adora comida hiperpalatável. Não está trabalhando uma coisa que gosta. Não está feliz no relacionamento. Então tem muita coisa para ele fugir da realidade. Então a ansiedade chega a estar saindo pelo ladrão ali de tanta coisa que ele está escondendo ali. A ansiedade é um jeito de, vamos olhar para dentro? É um convite. É como se fosse uma dor, que é uma luzinha que pisca no painel. Uma luzinha vermelhinha que piscou no painel. A ansiedade. Aí o que acontece? Cuidar da rotina para depois do meio-dia, em alguns casos. Outros eu digo que pode ser até depois das 15 horas.
tá? Mas no geral, depois do meio-dia, cara, já não toma mais nenhum estimulante. Investe mais em água. Tenta caminhar durante a tarde. Ah, mas Bruno, eu trabalho no escritório. Esse cara não consegue ficar de pé e ficar caminhando para o outro, mesmo que se chamem de louco, desde que não atrapalhe o coleguinha trabalhando. Tá? A miosina que tu vai liberar caminhando, fazendo exercício, é um anti-inflamatório natural. E aí vai fazer com que tu consiga regenerar tuas células com mais facilidade. Uma limpeza que tu faz no teu corpo. Contar comendo direito, dormindo direito, bebendo água direito e fazendo exercício. É assim, uma paulada. E aí o que eu digo? À tarde deu de estimulante. À tarde deu de cafezinho, à tarde deu de... Ah, mas eu preciso tomar um depois do almoço, cara, então antes das 15 horas. Aí tu vai dar uma caminhada. Ah, mas eu chego do trabalho numa pilha, não sei o que tem que fazer, isso. Tá, organiza a tua rotina. E aí nós vamos começar a fazer uma caminhada, sei lá, uma volta na quadra que tu dê. Aí depois tu vai pro teu banho. Como é que dá a volta na quadra? Sem telefone, pô. É tu prestando atenção no mundo. Que é pra tu começar a fazer um centramento. Depois a gente pode diminuir a intensidade luminosa das luzes brancas. A gente pode botar um ambiente mais âmbar, mais amarelinho. Ah, mas eu não tenho isso. Fica gel, tudo dominado. Deixa a TV ligada lá de fundo, sei lá, para diminuir a intensidade luminosa. Por quê? Porque a nossa glândula pineal, que é o nosso roteador, é um órgão cronobiológico, ele serve para prestar atenção no tempo. Essa glândula aí, ela, enquanto tá vendo a luz vindo de cima, ela acha que é dia. Para que ela vai ajudar a produção de melatonina? Foda-se, é dia, tem sol, ele não vai dormir agora. E se ele dormir agora, vem um bicho comer ele. Lembra que não é racional o processo? O processo é instintivo. E aí, meus amadinhos, o que acontece? A gente começa a perceber que luz... Inclusive tem um estudo que eu acho que é de 2021, que fala que a luz abaixo da linha dos olhos, na cor amarelada, estimulava a produção de melatonina à noite. Tá? Acredito que isso seja um resquício neurobiológico, porque nas cavernas o fogo ficava no chão, não ficava no teto, né? Não tem como provar nada disso, tá? Então eu posso botar uma luz ambiente, eu posso botar uma abajurzinha no cantinho da sala. Mas se tu vai fazer janta, não, né, vivente? Tem que te entender, tem que ter um mínimo de noção. Daqui a pouco taca fogo na casa. Bota uma musiquinha tranquila, uma música que eu goste. Ah, mas eu gosto de rock, cara. Música tranquila. Bota um som binaural. Isso tudo tu vai ter dentro da comunidade, cara. Vai ter áudio pra tu fazer. Tu realmente vai mudar a tua vida. Dizia eu, então. E aí tu começa a se preparar, depois que tu jantou, vai tomar teu banho, mas tu começa a se preparar para ir pra cama. Na hora que tu for pra cama, é ideal que tu tenha um intervalo entre largar o eletrônico e ir pra cama de até 2 horas. Tá? Eu já digo que é pelo menos 1h30, tá? 2 horas. Porque a intensidade do azul nos olhos vai fazer também a tua pineal pensar que é de dia. Feito? E aí o que acontece? Como é que eu posso organizar meu ciclo circadiano melhor ainda que isso? Tá? Prática de exercício. Posso fazer exercício com capacidade de 60%, 80% da capacidade cardiovascular. É interessante fazer. Cardiorrespiratória. Eu posso fazer alongamentos. Posso fazer práticas de yoga que tu vai encontrar aqui também. Cara, só vem. Não sei o que tá esperando. Como que vem a percepção da melhora quando tu começa a entender que a ansiedade está sendo controlada? Primeiro que a pessoa não acredita. E ela parece que tem mais tempo. Porque é tanta adrenalina que fica sempre acelerado. E aí quando tu começa a prestar atenção, o cara parece que tá com mais tempo para fazer as coisas. É fantástico. E eu não tive até hoje nenhum caso de ansiedade que não tenha sido controlado. Não que eu tenha feito algo especial, eu só ensinei o que eu estou ensinando para vocês aqui. Na parceria. Não muda nada. Tem alguns detalhes de reprogramação com hipnose, mas é isso. Eu condicionei o meu corpo a ser ansioso, eu posso condicionar ele a controlar a ansiedade. Tudo que existe, nosso sistema nervoso aprende, tá? Nosso cérebro é altamente treinável. E agora, queridos, é uma hora da verdade. Perguntas, dúvidas, reclamações? Já entraram para a comunidade ou me enganei? Cadê vocês? Cadê tua voz? Fala aí. Manda uma pergunta que eu vou tomar meu mate.
À espera de tudo que vem na comunidade. Vocês não perdem por esperar. Ninguém tem dúvida aí, meus amadinhos? Eu acho que tem um delay de uns 15 segundos, eu acho. Então, se eu ficar, parece que eu tô rateando aqui, é só porque eu tô dando tempo para vocês escutarem a minha voz para depois me responder. E aí vocês entenderam hoje que a ansiedade não tem cura. Estou no aguardo das perguntas. Sobre meta diária, a gente vê direto no grupo. Agora eu já passo, já elucido vocês. Na realidade, vocês vão imprimir a folhinha e vão ir marcando, tá? Crise de ansiedade tende a subir a pressão arterial? Sim. Sim, porque vai aumentar o batimento cardíaco, né? Alguém mais? Pode dar dor de cabeça, pode dar vertigem, sudorese, tremor, o ataque de pânico, que o pessoal diz que é como se fosse um teto preto que vem descendo. Na questão do TEA, do transtorno do espectro autista, a ansiedade pode se manifestar de forma diferente, porque teoricamente eles são o que o pessoal chama de neurodivergente, né? O cérebro funciona diferente. Então pode ser que tenha algumas questões que são que funcionem não exatamente do ditos normais ou cérebros típicos, né? Eles são considerados neuroatípicos. E o que acontece? É interessante entender a rotina desse vivente. O que ele faz? Como é que faz? Como é que os pais se comportam? O que ele está comendo? Tá muito exposto a telas? Ele não tem uma rotina onde ele tenha noção de tempo, por exemplo? Tá? Porque lembra, inevitavelmente, sendo TEA, TDAH, TOD, o que mais? Qualquer percepção que tu tenhas comportamental de crianças, elas são 85% responsabilidade dos pais, tá? Tu trata o pai e a mãe, a criança muda 200%. Alguém mais? Todo mundo tem ansiedade, tá? Tô gostando. Hoje vocês são tão tricalminhos e comportados. Meu mate aqui esfriando. Podia ter tomado mais uns mates, falado mais devagar. Queridos, por favor, mais perguntas. Ó, a Ana, que interessante ali. Teve que tomar uma decisão e ficou confusa por causa disso, por causa da respiração. Sim, a confusão mental vem por causa da falta de oxigenação, tá? Você tem que respirar. E aí tu teve que escolher entre fazer uma coisa ou outra. E por que escolher pode ser algo que te deixa desconfortável? Porque tu tem necessidade de aprovação maior do que tu entendes quem tu és. Por exemplo, a tua necessidade de aprovação tá aqui e quem tu acha que tu é tá aqui. E aí fica difícil escolher, porque escolher sempre implica em excluir. Tu tem que te posicionar. E aí quando tu te posiciona, tu tem medo de não ter feito uma boa escolha em relação ao que os outros vão pensar e não tu. Posso ir mais ou... A ansiedade se caracteriza em vários tipos. Ansiedade é ansiedade. O que comumente a gente começa a florear demais com nomes é, por exemplo, uma ansiedade de resultado, que seria ansiedade de expectativa. Eu quero saber o que vai dar no exame, eu quero saber como é que vai ser, como é que vai ficar. Tá? E quando eu tenho, por exemplo, ansiedade associada com alegria, eu tenho euforia. Eu tô louco para chegar lá, eu quero ir no parque, eu quero passear. Entendeu? Então, são várias circunstâncias, a ansiedade vai estar sempre presente.
O que vai diferir se ela vai ser boa ou ruim, vamos botar assim, é se ela for disfuncional para tua vida, se ela te limitar de fazer as coisas. Nossa, fiquei tão ansioso que, sei lá, fiz xixi na calça e não fui no negócio, sabe? E aí, queridos, tomar só mais esse mate aqui e encerro. Última perguntinha. Só o tempo de eu tomar o mate aqui. Vocês gostaram, mais ou menos? Bota um joinha só para eu saber se estão gostando. A ansiedade, se tu parar... Ó, é possível atingir resultados com pessoas com ansiedade crônica, tá? Sempre que a gente diz que é crônica é porque passa de 6 anos, tem algumas psicossomatizações que é mais de 10 anos e tal para ser crônico, tá? A ansiedade, se tu parar para pensar, ela é sempre crônica, porque tu já nasceu com ela, tá? O que acontece é qual o nível de engajamento que a pessoa tem para transpor isso. O quanto que ela está disponível para aprender com essa dor e começar a aceitar o desenvolvimento de estratégias para que ela performe em relação à ansiedade. Nossa, agora vocês mandaram um monte de coisa aqui. Eu vou ter que, eu vou ter que subir aqui para ver. Crônica há muitos anos. Tá, e aí tu vai fazer aquele esquema que eu falei, né? Porque como tem há muitos anos, o teu cérebro está treinado com esse nível de ansiedade. E aí qualquer coisinha já vai ser um choro de leite derramado absurdo aí, né? Parece que quebrou as taças. Então tu precisa condicionar, então tu vai olhar para comportamento, tu vai olhar para ressignificação, de repente vai ter que fazer alguma regressão e tu podes precisar fazer isso tudo combinado, tudo numa coisa só, tá? Não isolado. E aí depois fazer uma exposição, uma sensibilização sistemática, onde tu vai levando a pessoa para ambientes onde ela teria aquele estresse, seria ansiogênico para ela ir experienciando aquilo. Eu sempre digo para meus clientes, vai para a vida, vai para a vida. Ó, não, tratamos isso aqui, tá, agora vai para a vida, vai, te testa. Sabe, reprogramou, já tem que botar pro teste, que é para ver se está funcionando. Por isso que a gente atende aí com 3, 4 sessões, aí a gente já faz um pacote. Diarreia comum. Ansiedade e decepção. O que é isso? É uma pergunta? Era tão mais fácil quando eu só tinha medo de fazer a prova na escola. Dava dor de barriga e pronto. Sabe por que intensificou? Porque tu foi ficando mais eficaz em ficar ansiosa. É isso, entendeu? Aí que tem o exemplo que a colega perguntou ali sobre a ansiedade ser crônica. Sempre é crônica. Tem ela o tempo inteiro. Em alguns casos tem alguns picos. Mas por que na escola dava só dor de barriga e já era, e agora daqui a pouco tu tá com medo de dirigir, tá com medo de iniciar um negócio, tá com medo de sair do emprego, tá com medo de mudar, repaginar o teu relacionamento, sabe? Por causa disso, tu vai ficando cada vez mais eficaz. Que legal, Lu. Descobriu ansiedade no dentista, tinha bruxismo. Que maravilha. Nada como autoconhecimento, né, Camila? Já tenho já várias vezes. Podemos usar tudo que aprendemos agora. Olha, se tu não usar, tu tá sendo, não vou ser deselegante. Tu tá sendo um olho do. Se tu não usar. Se tu aprendeu, tu testa em ti, funciona, como é que tu não vai ensinar para outras pessoas? Por que tu vai pegar isso só para ti e vai dizer, não, eu sei controlar a ansiedade, mas é só minha? Claro que tu não pode pregar isso como se fosse uma verdade absoluta, porque cada pessoa teve uma estratégia neurobiológica para desenvolver aquele bloqueio de ansiedade, aquele nível de ansiedade, que não vai ser tu dizendo, não, porque tem que respirar. Se tu não respirar assim, não dá, querido. Não é assim que funciona. Mas aí tu vai ensinar para ela todo. Manda esse link aí. Ou manda ele entrar na comunidade que já era. Bruno não perde uma. Tudo está no autoconhecimento.
Hoje eu acho que eu tô cansado para xingar vocês. Não, hoje eu tô falando pela comunidade, hoje eu tenho que ser polido, educado. Mais dúvidas, meus amadinhos? Hoje eu tô sendo profissional aqui. Até de banho tomado. Vejam aí. Última perguntinha. Desculpa, é só para eu tomar mais um mate, tá? Olha que maravilha. Não, mas a careca tá mais branquinha porque tá ficando o cabelo branco mesmo. Tô ficando grisalho. Hoje eu já vou raspar, porque sábado eu já vou fazer uma trilha. E aí eu tenho que ter pelo menos uns cotoquinhos para proteger um pouquinho. Senão fica aquele bronzeado agrícola, sabe? Que é a cabeça e os braços assim. Eu fiquei sábado passado. Fui fazer uma trilha, peguei só repelente e me permiti ver o extraordinário. Aí às 3 horas caminhando, sobe morro, desce morro, pula pedra. Foge de lagarto, foge de urubu, de gavião, de zebra, de tubarão. E aí eu vi, pá, tá meio que ardendo meu pescoço. Queridos, gratidão enorme ter vocês comigo. Assim, ó, muito grato pela confiança. Lembrem-se que se houverem dúvidas é só chamar. Perfeito? A gente vai ficar sempre disponível para tirar essas dúvidas. E dentro da comunidade tu vai ver que aquilo ali é como se fosse uma rede social. Então nós vamos fazer nossas publicações lá dentro, vocês vão fazer de repente. Cara, vai ser surreal. Já está sendo, né? A gente já começou a dar os primeiros passos. Quem vier agora vai... Sabe aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa? Não que vai ficar ruim depois, mas é que, cara, tu vai fazer parte da construção do negócio. Tu vai ser tipo como é que é? Sócio fundador. Tu vai pegar um negócio, a roda recém começando a girar, entendeu? Tu vai ver todas as conquistas que vão vir. Pois bem, era isso. Considere entrar para a comunidade. O pessoal que lá da Alcatec me acompanha, beijos de luz, a gente segue lá no grupo. Qualquer dúvida, queridos, vocês podem nos chamar. Mas por hoje é isso. Cuidem de suas vidas, façam uma boa noite, arrasem amanhã, façam uma ótima sexta-feira. Para tu que tá vendo gravado, faz a tua vida ser massa. Porque, cara, viver é bem diferente de estar vivo. E quando começa a olhar para dentro de ti, tu começa a controlar a ansiedade, tu começa a entender que existe um abismo gigantesco entre viver e estar vivo. E tu vai escolher viver. Bora pro DNA. Ó, fui! Vou cuidar da minha vida. Beijos! Até as próximas!